pregar, também o contexto da reunião é diferente. Eu queria agradecer mais uma vez ao pastor Rodrigo, a sua esposa, a família e a todos vocês, a equipa de liderança, pelo honroso convite. Eu sinto-me muito honrado e muito abençoado de estar aqui com todos vocês. E, embora o meu propósito tenha sido vir servir, tenho sido bastante abençoado também e eu agradeço a todos vocês por causa disso. Eu, se tivesse que dar um título àquilo que eu vou falar hoje, chamaria de Larga os teus sacos de areia. Quem é que já viu um balão de ar quente? Os balões de ar quente. O ar aquecido faz com que, portanto, o balão suba. E uma das maneiras de controlar a altitude de um balão é exatamente ir aquecendo o ar dentro do balão. Mas não é a única maneira do balão ganhar altitude. Todos esses balões têm um lastro, são sacos de areia, que quanto mais eles largam, mais o balão ganha altitude. E na vida e no ministério, todos nós queremos crescer, todos nós queremos chegar mais longe e queremos chegar mais alto. E muitas vezes pensamos que chegar mais alto e chegar mais longe é somente fruto daquilo que nós colocamos dentro de nós, daquilo que nós recebemos. É também, mas também é fruto daquilo que nós aprendemos a largar. Ok? Um balão sobe não só pelo ar quente que é insuflado, mas também sobe pelo peso, pelos sacos de areia, pelo lastro que ele deixa. Então o crescimento da nossa vida pessoal, ministerial, da igreja, tem muito a ver com aquilo que nós trazemos para dentro, tem muito a ver com aquilo que nós aprendemos a receber, mas também tem muito a ver com aquilo que nós aprendemos a deixar. E eu hoje queria falar um bocadinho acerca de largar alguns sacos de areia para que nós possamos crescer mais. O que é que nós precisamos de largar para crescer? Muitas vezes a mentalidade do cristão está muito focada para o receber. O que é que eu posso receber? O que é que eu posso obter? Oh Deus, eu quero receber de Ti. E pensamos que todo o crescimento tem a ver com receber. Tem a ver com receber, mas crescimento também tem a ver com aprender a deixar, aprender a largar. E no ministério, na vida, há coisas que nós temos que aprender a deixar, se queremos crescer. Porque muitas vezes há coisas que nós não queremos largar, não queremos deixar e que nos impedem de ir mais longe, nos impedem de crescer, impedem de subir. Por mais ar quente que a gente coloque, por mais revelação, por mais bênção, por mais ensino, por mais estratégia que nós trouxermos, não vai crescer mais, porque existem lastros, sacos de areia que não deixam o balão subir. Então há coisas que nós temos que deixar. Eu hoje queria falar um pouco acerca disso. Largar algumas coisas para que nós possamos atingir o nosso máximo potencial. Os balões têm aquilo que se chama uma altitude de cruzeiro. A altitude de cruzeiro é a altitude média pela qual o balão vai viajar. A pior maneira de viajar é viajar aos solavancos, não é? Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Há que atingir uma altitude de cruzeiro. E a altitude de cruzeiro de um balão é a gestão que é feita entre o ar quente que é insuflado e os sacos que são de areia que são largados. Essa gestão faz com que ganhe uma altitude de cruzeiro. E no ministério, nós temos que aprender que existem coisas no ministério que não se resolvem, gerem-se. Nós, principalmente, eu que venho de uma formação mais pentecostal, não sou batista, até mentira como é que uma igreja batista me convida para vir falar aqui. Lá em Portugal há uma piada, posso dizer piadas, pastor? Não posso? Não é pecado dizer piadas.
É uma piada sobre os batistas. Posso dizer? Vocês sabem quantos batistas são precisos para mudar uma lâmpada no teto? É impossível. Batista não levanta as mãos. Mas para vocês não ficarem a pensar, este pentecostal malandro está a dizer piadas dos batistas, vou dizer uma piada de um pentecostal. Era uma vez uma pessoa que foi a uma loja que vendia servos. Isto é uma piada, não é? Lá numa loja que vendia servos. E na montra estavam 3 servos. Estava um servo batista e o servo batista custava, deixa-me pôr isto em reais, 50 reais. E depois tinha um servo presbiteriano, custava 55 reais. E depois tinha um servo pentecostal, custava 1 milhão de reais. E a pessoa ficou muito intrigada. Bem, o batista 50, o presbiteriano 55, anda ali na média, bem negociado, fica ali pelo mesmo valor. Agora, 1 milhão de reais o pentecostal. E ele entrou e perguntou: olha, desculpe lá, porquê é que estes 2 servos custam 50, 55, um preço bastante aproximado, e o servo pentecostal custa 1 milhão de reais? E o vendedor disse assim: é muito simples, é que o pentecostal nunca foi usado. Agora estamos quites. Então, eu estava a falar com nós, eu que venho de uma cultura e de uma educação mais pentecostal, que tudo precisa de um milagre e tudo vai ser resolvido pela intervenção de Deus, eu descobri com muita dor minha que havia coisas no ministério que nunca se resolviam. Por exemplo, eu quando comecei a igreja, na minha casa nós tínhamos 12 pessoas, mas o número 12 foi apenas coincidência, eram 12 pessoas porque foram as que apareceram. Não havia nada aqui de profético. E começámos pequeno e com as dificuldades do grupo pequeno, e eu pensava, quando a igreja crescer, eu não vou ter problemas de finanças, de pessoas para trabalhar, mais gente, mais dinheiro, mais pessoas. E eu comecei a orar a Deus por crescimento, porque pensava que o crescimento ia-me resolver esses problemas. E eu percebi que o crescimento não resolveu esses problemas, só os aumentou. Então, há coisas no ministério que não se resolvem, gerem-se. E esta tensão entre, por exemplo, finanças e visão. Eu não sei como é que é o pastor Odilon. Eu tenho sempre mais visão do que finanças. Sempre. E por mais que eu ore, por mais que eu jejue, eu tenho sempre mais visão do que finanças. E eu descobri e aprendi uma coisa. Esta tensão que existe entre a nossa visão e os recursos que temos para fazer cumprir, eu não sei se vocês estão a perceber o que é que eu estou a dizer, nós temos a visão e às vezes, como é que vamos fazer se nós não temos recursos para isto, temos que tomar decisões, e essas tensões que nós temos, elas nunca vão desaparecer. Nós temos que aprender a geri-las. E há coisas no ministério que não se resolvem, gerem-se, e vamos aprendendo a gerir, e Deus vai nos dando sabedoria para gerir, e não vale a pena nós pensarmos que um dia elas vão desaparecer, porque não vão desaparecer. Pelo contrário, cada vez vão ficar maiores. Quanto maior é a igreja, maior vai ser a tensão entre estas coisas. Por exemplo, outra tensão que existe, a tensão entre gerações. Eu não sei se vocês têm esta tensão nas vossas igrejas. A tensão entre gerações, os jovens e os mais velhos, e que muitas vezes, infelizmente, em muitas igrejas resultam em conflitos e divisão. E essa é uma tensão que também nunca vai desaparecer. Tem que se aprender a gerir com sabedoria. Eu tenho uma paixão muito grande pelas novas gerações. A minha equipa de liderança, eu sou o mais velho. E neste momento nós estamos numa fase de transição em que eu estou a trazer
jovens com 26 anos e 27 anos para a minha equipa de liderança core. E vou-vos dizer, é caótico. Mas é fundamental, porque eu quero que a igreja se renove. E sabem, querer trazer uma geração nova para o pé de mim e que as coisas continuem todas como eu gosto e como eu estou habituado, isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Porque são tensões que nunca vão desaparecer. Nós temos que aprender a geri-las com sabedoria. E eu queria incentivar vocês que no ministério há coisas que aquilo que nós precisamos não é que Deus venha e resolva, é que Deus nos dê sabedoria para lidar com elas e geri-las. Amém? E aprender a geri-las. E o ministério está cheio destas coisas. Coisas que nós queremos ir orar e Deus resolve isto e resolve e não se resolve. Deus vai nos dar sabedoria, maturidade, para nós irmos aprender a gerir essas coisas como tem. Nós podemos ficar muito frustrados mesmo muito frustrados, se nós pensarmos que todas as tensões, vocês entendem esta palavra tensão, não é? Estas tensões no ministério, elas vão se resolver. A nossa igreja vai fazer 13 anos em abril e há tensões que eu tenho desde o início. Elas não se resolvem. Eu tive que aprender a geri-las sob pena de ficar frustrado. Porque eu queria que tudo se resolvesse. Eu quero resolver. Eu sou daquelas pessoas que por vezes é uma virtude e às vezes é um defeito. Eu sou muito pragmático. Eu, se tenho um assunto, não sou contemplativo de ficar a olhar e a esperar. Para mim, é para resolver, é já. Eu às vezes até acho que o Espírito Santo é um bocado lento, às vezes. E por vezes chego-me à frente e depois faço borrada, não é? Mas porque eu quero resolver as coisas. Para fazer é para fazer. Eu sou muito pragmático. Se estou a falar com alguém, a combinar uma coisa, é logo para resolver, é para fazer. É por isso que eu tenho na minha equipa pessoas que no aconselhamento são muito melhores do que eu. Porque eu aconselhar pessoas então qual é o problema? Tu fazes isto, então e não fizeste porque é assim, tudo muito pragmático. E a gente sabe que as pessoas gostam de falar e desabafar e dizer e falam. Eu sou muito pragmático nas coisas, gosto de ir logo ao assunto e tentar resolver. E para mim ter coisas que não se resolvem é uma frustração muito grande. Porque eu gosto de resolver as coisas. E aprendi, vocês imaginam no ministério, há coisas que a gente, por mais que se esforce, elas não se resolvem. Então tive que aprender a geri-las. E isso ajudou-me a gerir a minha frustração também. E sabem, frustração é provavelmente a melhor amiga do líder. Há pessoas que pensam que frustração é uma coisa terrível. Frustração é provavelmente o melhor amigo do líder. Depende da maneira como nós canalizamos frustração. Quem tem visão tem sempre frustração. Porquê? Porque visão é ver aquilo que ainda não existe. Ou seja, um visionário está a ver algo diferente da realidade. E a tensão entre aquilo que ele vê e aquilo que ele tem gera o quê? Gera frustração. Porque eu quero mais. Eu estou a ver mais. Eu estou a ver mais à frente e a minha realidade presente é outra. Então essa tensão entre aquilo que eu vejo e aquilo que eu tenho gera o quê? Frustração. Eu gostava de ter, em vez de batizar 200, este ano eu gostava de batizar 500. Eu gostava, em vez de ter 1.500 pessoas, gostava de ter 3.000 pessoas. É isso que eu vejo. Mas quantas vezes a realidade não é a mesma da nossa visão? É por isso que somos líderes. Um líder é alguém que vai à frente, no terreno do desconhecido, para que aquilo que não existe aconteça. Então tem que aprender a lidar com a frustração. Um líder que não tenha um nível de frustração na sua vida, é sinal que não tem visão. Porque se tiver visão, tem que ter frustração. Porque aquilo que ele tem não é igual àquilo que ele vê. Vocês estão a apanhar o que eu estou a dizer? Então eu tenho que aprender a gerir isso. E aprender que essa frustração, em vez de me levar para baixo e me levar a desistir,
deve ser combustível para a minha vida para me levar a chegar lá. Se eu não tiver frustração, eu entro em conforto. O conforto não cresce. A frustração leva-me a repensar as coisas, a reavaliar as coisas, a planear diferente. Por exemplo, eu falei-vos há pouco deste gap que nós tínhamos entre este fosso que nós tínhamos entre o número de conversões e o número de batismos. Eu fiquei frustrado quando eu olhei para os números. Então nós temos este nível de conversões e só este nível miserável de batismos. Fiquei frustradíssimo. Mas o que é que a frustração deve provocar? Provocou em mim reunir a minha equipe. O que é que nós vamos fazer? Temos que fazer alguma coisa. Então a frustração gerou movimento, gerou mudança, gerou criatividade e gerou crescimento. Se eu tivesse ficado contente, não, está bom assim, arranjar as desculpas, pois em Portugal é normal, aquelas desculpas, é normal ser assim, e é normal, acontece com todos, nas igrejas todas é assim, e esse tipo de desculpas ajudam-nos a não ficar frustrados, mas também não mudamos e não crescemos. Eu prefiro ficar frustrado e crescer do que ficar confortável e não crescer. Eu aqui há tempo estava a falar com um pastor meu amigo lá em Portugal. E eu estava a dar um seminário sobre o crescimento da igreja. E dos itens que eu falei sobre o crescimento da igreja é haver clareza nas coisas. Quando não há clareza nas coisas, não há crescimento. E uma das coisas que têm que ser claras para avaliar bem são os números, quantas pessoas, quantos batismos, para nós podermos avaliar. Vocês sabem, eu não sei como é que é aqui no Brasil, mas em Portugal as pessoas avaliam as coisas com itens, com coisas subjetivas. Então, como é que foi o culto? Foi maravilhoso. Porquê? Porque Deus moveu-se, porque o Espírito Santo moveu-se, porque a presença de Deus estava aqui forte. Vocês já repararam que este tipo de avaliação é subjetiva? Pode estar lá alguém ao lado e dizer exatamente o contrário. É subjetivo. Por exemplo, quando vocês chegam ao pé do tesoureiro da igreja e perguntam-lhe assim: como é que foi a oferta hoje? Ele diz assim: sabem, enquanto eu estava a contar a oferta, eu senti a presença de Deus. E Deus moveu-se, e eu sei que esta oferta vai ser uma bênção para o reino de Deus. O que é que vocês dizem? Amém. Mas olha, quanto? Certo? Nós queremos um dado objetivo. Nós não queremos coisas subjetivas, que podem ser boas, mas são subjetivas. Eu quero lá saber se o tesoureiro sentiu a presença de Deus a contar a oferta. Isso não me interessa, sinceramente, desculpem lá o meu pragmatismo. Eu quero saber quanto. Então, se eu quero avaliar a minha igreja, eu não posso avaliar apenas de que a atmosfera estava boa, a presença de Deus era forte, Deus moveu-se. Eu quero saber quantas pessoas estavam. Quantas pessoas pela primeira vez estavam? Isso é um sinal para mim da vida, da igreja, da vitalidade. Quantas pessoas receberam Jesus? Quantas pessoas deram o nome para o batismo? Quantos voluntários estavam a servir? Vocês entendem? Esses números é que me vão transmitir objetivamente, porque aí ninguém pode dizer que sente ou não sente. É objetivo, está lá, é objetivo. Ontem tiveram 513 crianças, é objetivo. O líder das crianças, o líder pastor Odilon, foi fantástico, Deus moveu-se. Mas este número mostra a vitalidade. Vocês entendem? Eu estava a falar isto com um pastor e ele disse: mas isso é uma coisa muito... Isso eu não sei se isso é bom. Porque se isso nós podemos ficar sujeitos à ditadura dos números e ficar muito frustrados. Eu digo: olha, é bom que tu fiques frustrado. É bom. Porque se as coisas não crescem e eu não fico frustrado, alguma coisa está errada. Eu tenho que ficar frustrado. Porque senão eu não tenho visão. Então a frustração, eu queria vos dizer isto, frustração é um bom sinal. Alguém estar frustrado é bom sinal, porque é sinal que vê mais do que aquilo que tem. Só os medíocres é que nunca ficam frustrados. Para os medíocres está sempre tudo bem. Tudo. Então, como é que foi a reunião? Fantástico. Como é que está a igreja? Tudo a andar. Está sempre tudo bem. Se eu vos disser que não há um domingo, um santo domingo, pastor, não há um em que eu fique contente com todos os itens da avaliação. Há sempre um miserável. Sempre um que não fico contente.
Mas é isso que me ajuda a ir afinando as coisas, a ir falando, e temos que melhorar aqui, temos que melhorar lá. Se está para mim está sempre tudo bem, nada vai melhorar. Então, tensão gera frustração, mas frustração gera crescimento. Gera crescimento. Não fujas das tensões, gere-as, e não fujas da frustração. Usa como combustível para crescimento. Ok? Isto foi claro para vocês? Isto é muito importante no ministério, porque no ministério, Pastor Odilon, não há semana que a gente não tenha uma frustração, não há semana que a gente não tenha uma tensão. E se a gente pensa que um dia isso vai desaparecer, isso nunca vai desaparecer. Cada vez vai ficar maior. Se tu tens uma igreja de 100 pessoas, vais ter tensões desse tamanho. Se estiveres com 1000, vais ter tensões desse tamanho. Se estiveres com 10.000, vais ter tensões desse tamanho. Se tens 100 pessoas, vais ter frustração de 100 pessoas. Se tiveres 1000, vais ter frustração de 1000. Se tiveres 10.000, vais ter frustração de 10.000. É proporcional ao tamanho. É por isso que pensa bem. Queres crescer? É que há muita gente que diz, eu quero crescer, mas depois quando vem o preço, queres crescer? Então prepara-te para o embate. Porque as coisas não... Eu não tenho boas notícias para ti hoje. As coisas não vão ficar mais fáceis. Não vão ficar mais fáceis. A nossa igreja, nos últimos 3 anos, mais do que duplicou de tamanho. Uau! É caótico. É uma dor de cabeça. É caótico. Tudo aquilo que funcionava deixou de funcionar. Tudo aquilo que parecia que era certinho deixou de estar certo. Todo aquele conforto de gerir deixou... Tudo ficou questionado, tudo teve que mudar e tudo está... É como o versículo, capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Assim parece a minha igreja. Porque o crescimento gera essas coisas. É como os filhos. Eu não sei como é que é aqui no Brasil, mas nós compramos umas calças para um filho e ao fim de 6 meses já não serve. Nós gostávamos que a roupa fosse como na terra, no deserto, que as sandálias não se gastavam, mas nós não temos esse nível de noção. Elas gastam-se e temos que comprar novas porque é o crescimento, depois não serve, a camisa já não serve. Não é que a camisa seja má, mas simplesmente cresceu. E se nós não tivermos esta capacidade de mudança com o crescimento, a nossa estrutura vai aniquilar o crescimento. Nós temos que estar preparados para a mudança. E eu queria falar então dos sacos de areia que nós temos que deixar. E o primeiro saco de areia que nós temos que deixar para entrar em altitude de cruzeiro é uma palavra que eu tenho muita dificuldade em dizer, por isso eu vou ler. Procrastinação. Vocês sabem, a cultura de uma igreja, há uma diferença entre estrutura e cultura de uma igreja. A cultura, eu quando digo cultura de uma igreja, estou a falar do conjunto de hábitos, valores e práticas habituais da vida de uma igreja. É isso que é a cultura de uma igreja. Por exemplo, uma igreja que recebe bem as pessoas. Por natureza, as pessoas recebem bem, cumprimentam e à porta abraçam e recebem bem as pessoas que vêm pela primeira vez. E se isso é um hábito normal da igreja, isso faz parte da cultura da igreja, fazer isso. A estrutura é aquilo que nós planeamos, a cultura é aquilo que é a vida da igreja. E infelizmente às vezes há igrejas que têm uma estrutura, mas a cultura é completamente diferente. E a cultura de uma igreja é feita por aquilo que nós toleramos e por aquilo que nós não toleramos. E muitas vezes nós sabemos que há coisas que temos que confrontar, há coisas que temos que pegá-las pela frente e resolvê-las e falar sobre elas e confrontar. Há atitudes que temos que confrontar. Em liderança há tantas atitudes que a gente tem que confrontar. Há alguém que tem uma atitude menos correta, há alguém que está a ter uma postura menos correta. E a gente muitas vezes, para não arranjar problemas, deixa estar. Procrastinamos, deixamos andar. Se nós deixarmos andar, isso torna-se cultura.
torna-se normal. Nós temos que confrontar. Em amor, mas confrontar. Então, em liderança e no trabalho pastoral em particular, isto é muito comum. Atitudes erradas que evitamos confrontar, porque sabemos que isso pode trazer desconforto. Qualquer confrontação traz desconforto. Nós não gostamos de confrontar, nós gostamos mais que as coisas andem por elas, mas às vezes, no ministério, nós temos que chamar alguém e confrontar. E não podemos procrastinar, deixar andar. Senão isso torna-se o hábito e a cultura da igreja. Nós temos que chamar a atenção. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo prático. Em Portugal em geral, e especialmente na Igreja Evangélica em Portugal, cumprir horários é uma coisa, é quase um anticristo. Ninguém cumpre horários, chega muito tarde. E eu tomei uma decisão há muitos anos, no início da igreja, de que o respeito pelo tempo seria algo da cultura da nossa igreja. Nós começamos a horas, tudo. E quando não começamos por houver algum problema, algum previsto que não está nas nossas mãos, sempre pedimos desculpa às pessoas, porque queremos criar essa cultura, esse hábito. E a cultura, esse hábito, começa com o exemplo. E começa com o exemplo dos líderes. Porque se nós pedimos às pessoas para chegar a horas e os líderes não chegam, nós temos um problema. Ou não? Temos um problema. E toda a gente sabe na nossa igreja que o respeito pelo tempo é um fator essencial na cultura da nossa igreja. E todos os líderes sabem disso. E se é evidente que nós sabemos que há imprevistos e os líderes sabem quando acontece, avisam. Hoje é fácil avisar alguém, teve um furo, sei lá, qualquer coisa, e avisa, olha, não vou conseguir, tudo bem. Mas se é um padrão de comportamento, aí tem que ser confrontado, porque a mediocridade vem daquilo que nós aprendemos a tolerar. A excelência vem daquilo que nós aprendemos a confrontar. E nós temos que distinguir entre aquilo que é pontual e aquilo que se torna um padrão. Uma pessoa pode chegar atrasada porque teve um imprevisto, porque aconteceu alguma coisa que não é hábito e avisem. É uma coisa pontual. Não vamos estar a confrontar e é pontual. Mas se isso... Vocês conhecem pessoas, não sei como é que é aquilo, mas há pessoas que são tão criativas a arranjar desculpas. São mesmo, são excepcionais. Elas podiam fazer um filme com as desculpas que elas arranjam. E que isso se transforma num padrão. Têm furos todos os dias, faltou água todos os dias. A vida deles, eu uma vez, com ironia, estava a confrontar alguém que tinha um padrão de chegar atrasado e disse, olha, tu não podes continuar a chegar atrasado, senão tu não podes estar na posição que estás. Clarinho como a água. Porque é um valor, é um exemplo. E ele disse, mas sabe, porque isto e coisa, e o banho, e fui tomar banho e faltou o gás, e depois eu não sei o quê, e depois partiu-se. E eu disse assim, epá, eu gostava de ter uma vida tão cheia de aventuras como a tua. A minha vida é sempre igual. Nunca tenho furos, nunca me falta o gás, chego sempre a horas. Nós temos que aprender a distinguir entre uma coisa pontual e um padrão. O que é pontual, todos nós temos maus dias, ou não? Todos nós já tivemos más atitudes, ou não? Eu já tive que pedir desculpa a membros da minha equipe, porque fui um parvo. Porque os pastores principais às vezes também são parvos. Bobos. É verdade. Também temos maus dias. Eu, que há tempos lembro, eu estava tão cansado, aqueles dias cansado, e alguém, um líder telefonou-me de noite com uma situação e eu respondi menos propriamente, porque estava cansado e a situação também não era nada. E no dia a seguir eu chamei-lhe e pedi desculpa. Eu disse, olha, desculpa, eu ontem não fui muito correto contigo, eu sei que estava cansado, eu sei que a hora não era uma boa hora, mas tu sabes que eu não sou assim, eu peço desculpa. Mas não tem problema, claro. Mas todos nós temos um dia mau. Todos nós já tivemos atitudes menos boas.
mas são pontuais. Se torna um padrão, nós temos que confrontar. E muitas vezes isso é um saco de areia. Se nós deixamos andar e deixamos andar, ele é assim, deixamos andar, isso torna-se um padrão e isso não nos deixa descer. E como igreja e como líderes nós temos que aprender a confrontar quando nós notamos nas nossas equipes pessoas que aquilo não são situações pontuais, são padrões de comportamento. Aí tem que ser confrontado. Tem que ser confrontado. Não deixes andar. O tempo não vai ajudar. Porque aquilo que tu toleras torna-se o padrão visível de fora. Porque as pessoas apanham aquilo que é a vida. Eu não sei se vocês já pensaram qual é a mensagem da vossa igreja. Nós, quando falamos na mensagem da igreja, pensamos no quê? Na pregação. Eu vou preparar a mensagem. Mas a mensagem da minha igreja não é só a minha pregação. Porque aquilo que as pessoas apreendem quando entram, a experiência que elas têm quando vão à igreja, não é só a pregação. É o todo. E se o todo não for coerente, a mensagem que elas trazem não é a mensagem que eu estou a pregar. Por exemplo, eu posso pregar sobre o amor de Deus, uma pregação hermeneuticamente correta, homileticamente perfeita, fantástica. O amor de Deus, Deus é amor. Mas se alguém vier pela primeira vez à minha igreja e ninguém falar com ele, não for bem recebido, ninguém o ajudar, ele pode dizer, olha, a pregação é bonita, mas o que se passa aqui não é isso que ele está a dizer. A mensagem da igreja é aquilo que a pessoa apreende do todo. Vocês estão a entender? E é por isso que é importante nós pensarmos na igreja como um todo e não como departamentos individuais separados cada uns dos outros. Tem que ser como um todo e o todo tem que transmitir a mesma mensagem. Porque se há incoerência na transmissão da mensagem, as pessoas vão ficar confundidas. Então é muito importante nós não procrastinarmos. Quando é para confrontar, nós confrontamos. Seja uma atitude, seja um comportamento, etc. Distinguindo o pontual do padrão. Quando é pontual, dá espaço às pessoas. Toda a gente tem um dia menos bom, toda a gente tem um dia, portou-se pronto, sei lá, tanta coisa que pode acontecer e a pessoa, mas não é o padrão. Se transforma num padrão, deve ser confrontado. Não fujas, não entres em procrastinação de fugir do confrontar e resolver o que tem que ser resolvido. Se é para resolver, resolve. Se não está correto, confronta. Diz, ser claro. Sabem, nas igrejas pentecostais há muita mania o hábito de se mandar recados do púlpito. Não é? A gente tem alguma coisa para dizer a alguém, aproveita o púlpito, pima, dá-lhe ali. Para geral, a gente diz que é, ou então, uma profecia, assim diz o Senhor e tal. Mas que grande lata, tem a expressão aqui, lata, cara de pau. Quer dizer, ele não quer dizer, então diz assim diz o Senhor, quer dizer, nós não queremos confrontar as pessoas e queremos que seja Deus a dizer. Deus diz, não, vai lá tu. É por isso que Ele nos colocou na igreja. Não é para Ele dizer, é para nós dizermos. Ok? Para nós dizermos. Então, não. Ser claro com as pessoas. Que elas saibam o que é tolerado, o que é que não é tolerado, o que é padrão, o que é que não é padrão. Tem que ser claro. E isso só é claro se tu não deixares andar, não deixar andar. Não. Confronta. Ser claro com as pessoas. Explica. Diz, olha, nós não queremos que seja assim, queremos que seja assim. Se for claro, as pessoas vão entender. Segundo saco de areia que precisamos deixar para crescer é a paciência. Esta é para mim. Se há qualidade que é testada no ministério, é a paciência. Eu vou-vos dizer mesmo. Ninguém edifica nada se não tiver paciência. Nada. Alguém é casado aqui?
Qual é o principal material de construção de um casamento? Paciência. Alguém que constrói um negócio tem que ter paciência. No ministério, paciência é das virtudes mais importantes e das mais testadas. Uma equipa, para se construir uma equipa de liderança, tem que se ter muita paciência. Porque as pessoas são diferentes. As coisas não acontecem num estalar de dedos. Às vezes nós queremos que elas acontecessem mais depressa do que aquilo que elas acontecem. E porquê é que a paciência é tão vital no ministério? Porque, olha, as coisas normalmente são mais difíceis do que aquilo que nós antecipávamos. Pôr um projeto, uma visão no papel, não custa muito. Visionar e sonhar sobre como é que as coisas vão funcionar, custa muito pouco. Agora, pô-las a funcionar, é que no papel, no planeamento, é fácil dizer, a gente em 2 meses faz isto, em 5 faz aquilo, em 10 faz... Mas depois na prática, as coisas são mais difíceis do que aquilo que nós antecipamos. Levam mais tempo do que aquilo que nós pensávamos. E normalmente custa mais do que aquilo que nós planeamos. É como todas as obras. Alguém faz um prédio, tem um orçamento. Vocês conhecem alguma obra cujo orçamento foi para baixo? É sempre para cima. Perguntem aqui ao governo como é que foi com a Copa do Mundo. Foi sempre para cima, não é? Mas isso é outros motivos também, não é? Mas é normal, é sempre para cima. As coisas às vezes custam mais do que aquilo que nós estávamos à espera. E quando nós nos propomos a liderar na igreja, a pastorear a igreja, as coisas custam mais do que aquilo que às vezes nós pensávamos que iria custar. Tem um preço a pagar que às vezes nós não estávamos à espera que fosse necessário pagar. Se nós operarmos numa mentalidade de micro-ondas, aquilo por lá, 1 minuto aquece, está feito. Mas sabem, no reino de Deus não há micro-ondas. As coisas não é pôr, não é 1 minuto, está feito. Nós vivemos numa mentalidade, muitas vezes, nos meios pentecostais, numa mentalidade dos milagres. Nós queremos milagres, nós queremos trabalhar, é milagres. Deus faz um milagre, que a minha igreja hoje tenha 100 e amanhã tenha 1000. Um milagre. Eu vou dizer, eu espero que vocês não fiquem escandalizados comigo. Também eu vou-me embora e depois o pastor Odilon, que eu vou buscar. Vocês sabem que muitas vezes os milagres são o objetivo predileto dos calões. Calões, os que não fazem nada. Como é que se chama aqui que não faz nada? Preguiçoso. Já tem uma palavra de revelação nova, calão. O preguiçoso não quer trabalhar. O milagre dá jeito. Eu não quero trabalhar, não quero esforçar para que a igreja cresça. Deus, dá-te um crescimento. Amanhã tenho 100 pessoas, hoje amanhã quero 1000. Deus faz um milagre. Vocês já repararam que no deserto houve mais milagres do que na terra prometida? Eles na terra prometida tiveram que trabalhar, no deserto eles não precisavam de trabalhar. Vinha o maná do céu, vinha as codornizes, Moisés punha uma vara na rocha e vinha água, as sandálias não... Rica vida! Na terra prometida acabou-se. Sabem? Quanto mais maturidade nós temos, atenção, eu acredito em milagres. Ai de mim se não acreditasse. Eu acredito em milagres. Mas eu acredito que muitos dos milagres que nós pedimos é porque nós não nos queremos esforçar para fazer as coisas acontecerem. E a Bíblia diz que Deus nos deu ferramentas para as nossas mãos para trabalhar. Eu posso pedir um milagre, ó Deus, eu quero um milagre que tu sustentes a minha família. Vai trabalhar. Ou não? Faz-me lembrar um crente muito fervoroso. E houve umas cheias muito grandes, uma inundação muito grande. E a casa dele começou a ficar toda inundada.
E ele foi para o telhado da casa e começou a orar a Deus, fervorosamente: Deus, eu confio em Ti, Tu não me vais deixar morrer, Tu vais fazer um milagre, Tu vais me livrar sobrenaturalmente desta cheia. Deus, eu acredito em Ti, o meu propósito não acabou, Deus, Tu vais fazer um milagre. Nisto passa como chama aqui, um barco dos fuzileiros da Marinha, davam a salvar pessoas, passam e diz assim: venha, nós estamos aqui para recolher as pessoas. Ele diz assim: não, amigo, não é preciso, o meu Deus cuida de mim, Ele vai salvar-me. E ele foi. Nisto vem um helicóptero da Força Aérea, manda aquela cesta com um salvador lá para o... E sai e diz: não é preciso, Deus está comigo, Ele vai me salvar. E ele: mas olha, não, pode ir embora, Ele vai me salvar. E foi. O helicóptero foi embora e a água continua a crescer e o crente a orar até que a oração começou a ser glu, 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 e ele afogou-se. E quando chegou ao céu perguntou: Deus, então eu orei para que Tu me fizeste um milagre e Tu não fizeste. Eu não fiz 2 milagres. Mandei-te um barco e mandei-te um helicóptero, não quiseste? Às vezes nós temos uma noção do sobrenatural de Deus. Deus manifesta-se sobrenaturalmente em coisas naturais simples. Mas às vezes nós queremos ver coisas espetaculares. Há uma diferença entre sobrenatural e espetacular. Porque há coisas espetaculares que não são sobrenaturais. E há coisas sobrenaturais que não são espetaculares. E no ministério há muita coisa sobrenatural que não é espetacular. É através de coisas simples, pequenas, que nós temos que aprender a dar o valor. Se operarmos com a mentalidade de micro-ondas, esperando resultados muito cedo, então vamos desistir cedo demais. Então, aprender a ter paciência. Queria só falar aqui 2 conceitos com vocês interessantes. Quando se trata da obra de Deus, há 2 coisas muito importantes: as coisas que se trabalham e as coisas que se esperam. As coisas que se trabalham e as coisas que se esperam. Vocês já ouviram com certeza a expressão: vamos esperar em Deus? Vocês já refletiram o que é que isso quer dizer? Esperar em Deus é tipo ficar sentado à espera que Deus faça alguma coisa? Deixem-me dizer uma coisa: no ministério há coisas que se esperam e há coisas que se trabalham. Como é que a gente as define e as distingue? É um erro esperar que algo para o qual não trabalharmos aconteça. Se tu não trabalhaste por uma coisa, não esperes que ela aconteça. Essa coisa de esperar em Deus e não fazer nada, podes esperar sentado, que nada vai acontecer. Não esperes por acontecer algo para o qual tu não trabalhaste. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Esperar em Deus tem a ver com esperar naquilo que eu estou a trabalhar. Eu vou esperar que vai acontecer. Então, é um erro esperar que algo para o qual não trabalhamos aconteça. E da mesma maneira é um erro não esperar por algo para o qual estamos a trabalhar. Se tu estás a trabalhar para alguma coisa, é um erro não esperares que isso aconteça. E há pessoas que desistem cedo demais e não esperam pelo fruto daquilo que têm estado a semear e fazer. Espera. Aprenda a esperar. Mas apenas espera aquilo para o qual tu estás a trabalhar. Não esperes. Por exemplo, uma pessoa, uma igreja que nunca fala de Jesus aos outros e está à espera de um grande avivamento que muitas pessoas se convertam. Isto cabe na cabeça de alguém? Eles estão a esperar por uma coisa para a qual não estão a trabalhar. Agora, se nós compartilhamos Jesus aos outros, se convidamos as pessoas, se partilhamos a nossa fé, então nós esperamos que muitas pessoas se convertam a Jesus. Nós estamos à espera de uma coisa para a qual estamos a trabalhar. E se eu estou a trabalhar em edificar a igreja, em construir a igreja, em empenhar, eu espero que a igreja cresça, eu espero que a igreja se desenvolva. Não vou ter aquela falsa humildade e dizer: não, eu apenas quero servir ao Senhor e depois os resultados é o que o Senhor quiser. Não é o que o Senhor quiser, eu quero resultados. Eu quero resultados e Deus quer resultados. Eu espero que aconteça aquilo para o qual eu trabalho. Então, esperar em Deus é uma coisa ativa, não é passiva. Esperar em Deus é confiar em Deus
naquilo para o qual nós estamos a trabalhar. É isso que é esperar em Deus. Esperar em Deus é, não façam nada, fiquem aí todos sentadinhos e esperem no Senhor faça alguma coisa. E Ele não vai fazer. Em Portugal há muitas igrejas que fazem também, às vezes, vigílias de oração para que pessoas se convertam. E oram, Deus, e oram ao norte e ao sul, ao oeste e ao oeste. Oram. E depois não convidam ninguém para vir à igreja. Sim, eles estão à espera e a orar por uma coisa para a qual não estão a trabalhar. Isso retira eficácia à oração. Se eu oro por uma coisa e depois me comporto de outra maneira diferente, eu estou a anular o efeito da minha oração. Certo? Então, não esperes nada para o qual não trabalhes, mas espera que aconteça aquilo para o qual tu estás a trabalhar. E é aí que a paciência entra em ação. Não desistas. Há pessoas que desistem cedo demais, porque não veem logo e não têm paciência. Não desistas. Continua a semear e a esperar que aquilo para o qual tu estás a semear aconteça. Vamos ao terceiro saco de areia. Inadequada resposta aos problemas. Isto aqui para a liderança tem muito que se diga, pastor Leilão. Um líder não pode bloquear perante problemas. Não pode. Porque é uma coisa que a gente lida quase todos os dias. Não pode ter inadequada resposta aos problemas. Inadequada. A palavra inadequada não é adequada. Um líder não pode bloquear perante os problemas. Uma das características de um líder, e é isso que distingue um líder do não líder, é arranjar recursos e soluções para os problemas e não apenas enumerá-los. Se há coisa que me irrita, pastor Aldino, mas faz-me até crescer as veias aqui do pescoço, é ter líderes à minha volta, que a única coisa que fazem é trazer problemas para a mesa. Temos este problema. Na minha equipa de corte de liderança, eles estão proibidos de trazer problemas para a mesa se não pensarem, no mínimo, em duas soluções. Porque isso é muito fácil. Quer dizer, chegar e enumerar problemas, toda a gente vê. Vocês pensam que eu sou parvo e estúpido e não vejo os problemas. Claro que eu não preciso de alguém que me ajude a enumerar os problemas. Eu vejo. Eu preciso de alguém que nos ajude a resolver. Se a única coisa que a gente faz numa reunião de liderança é falar sobre os problemas e temos estes problemas, vamos sendo lá desanimados, frustrados e pior, porque nada aconteceu. Então, não se pode gastar tempo nem energia em lamentos, em contemplações, mas em encontrar estratégias para enfrentar os problemas. Estratégias para enfrentar os problemas. Eu aqui há tempo disse à minha equipa, assim, olha, eu sou o pastor da igreja, não sou o salvador da igreja. A igreja já tem um salvador e está muito bem entregue. Eu sou o pastor da igreja. E eu não tenho soluções para as coisas. Eu tenho estratégias que podem resultar em soluções. Mas eu não posso garantir, e ninguém pode garantir que tem a solução para isto ou para aquilo. Quem é que pode garantir? Alguém pode garantir que tem a solução para isto? Não pode. Eu posso é pensar com a minha equipa alguma estratégia e que essa estratégia pode resultar numa solução. Mas eu tive que tirar o peso de cima de mim, que eu tinha que arranjar soluções para tudo na igreja. Eu morria. Porque ninguém, pastor Adilão, ninguém tem soluções. Ele é a solução, eu não sou. E se as pessoas olham para mim como o super-homem que vai arranjar do saco dos milagres as soluções todas, vamos todos ficar muito desanimados e desiludidos. Mas nós trabalhamos na nossa equipe de maneira diferente, assim, olha, nós podemos não ter as soluções, mas nós temos um cérebro, que apesar de ser pentecostal já está a trabalhar, nós temos um cérebro e podemos pensar sobre esse problema e quais as estratégias podemos delinear para resolver e ver se isso soluciona ou não.
Eu não tenho soluções, posso ter estratégias que podem conduzir a soluções. Porque infelizmente, eu não sei como é que é aqui, pastor, na Shalom, mas infelizmente há mais descobridores de problemas do que estratégias para os enfrentar. Pastor, preciso de falar consigo. Há gente, quando o número dele toca, e eu vejo, eu até tenho um toque especial para aqueles que já sabem que têm problemas. Eu antes de atender, eu já sei, vem aí problema. Mas nós, numa equipa de liderança, não podemos ter pessoas que só veem os problemas. Temos de ter pessoas que encontrem estratégias para resolver os problemas. Que trazem os problemas, mas também trazem ideias de como é que podem resolver e como é que podem encontrar um caminho para eles. Porque imagine, reunimos uma equipa de 10 pastores, ou 20, ou 50, ou o que for. E cada um começa a trazer os problemas. Pum, pum, pimba, pimba, Pastor Odilon morre afogado. Tem que arranjar estratégias para isto. Não. Traz os teus problemas, mas traz as tuas ideias. O que é que tu pensas sobre isso? O que é que estás a pensar fazer acerca disso? Aqui há uns anos, uma pessoa que trabalha comigo, eu dei-lhe uma responsabilidade numa área que ela tinha e tem dom para essa área. Mas era nova ainda, estava muito insegura. E um dia veio ter comigo ao meu escritório e disse: pastor, tens que me ajudar a encontrar. Eu estou com um problema aqui no ministério e tu tens que me ajudar a encontrar a solução para isto. Eu sou muito nova, tens que ajudar a encontrar a solução para isto. Eu vou-te ajudar. E fui buscar uma folha de papel e uma caneta. E dei-lhe: toma. Cuidado para mim. Então, não está aqui nada. Pois não, tu vais escrever. Pensa no que é que tu podes fazer para mudar essa situação. Esta é a melhor ajuda que eu te posso dar. É por isso que eu te escolhi para estares aí. Se não estava eu. Se é para eu resolver, eu não preciso de ti aí. Tu estás aí, eu deleguei em ti para tu resolveres, não é para eu resolver. Se é para eu resolver, eu não tenho nada que estar a delegar em ti. É para tu resolveres. Podes partilhar comigo: olha, eu estou a pensar em fazer isto, eu posso te dar um conselho, mas no fim do dia quem vai resolver és tu, por duas razões. Primeiro, porque se eu delego em ti responsabilidade, eu tenho que delegar em ti autoridade para tu resolveres. E em segundo lugar, se for eu a resolver os teus problemas, quem tu lideras nunca te vão respeitar, vão sempre respeitar somente a mim. Porque sabem que quando as coisas ficam pretas, quem vai lá resolver é o bombeiro, sou eu. E tu não. E nunca vais crescer em autoridade. Tu tens que resolver, tens que dar a cara e resolver. Podes vir ter comigo, pedir um conselho. Qual é a tua ideia para resolver? Eu vou pensar isto, eu posso dar um input, uma ideia, etc. Mas quem resolve és tu, não sou eu. Porque se eu te escolhi, é porque eu acredito em ti, tu tens potencial para tu resolveres isso, e também por uma questão de autoridade. Se as pessoas que tu estás a liderar percebem que qualquer problema tu não consegues resolver, sou eu que tenho que resolver, elas fazem um atalho. Elas nunca vão ter contigo a pedir ajuda, elas sempre vão atalhar e vão ter que querer vir ter comigo, porque sabem que no fim do dia quem resolve as coisas sou eu. E isto pode parecer muito bonito como um pastor: eu sou o que resolve as coisas, mas é a pior coisa que pode acontecer na liderança. É nós não aprendermos a ajudar as pessoas que estão no nível de liderança a seguir a resolverem elas próprias os problemas. Vai-nos tudo cair em cima e nós não vamos conseguir fazer. Então, uma das características de um líder é essa: é aprender a trazer estratégias. E esta inadequada resposta aos problemas é um saco de areia que não nos deixa crescer. Não chutes para cima, para a pessoa que está acima de ti, para ela resolver. Tenta tu resolver as coisas. Tem uma ideia, apresenta a ideia, apresenta um plano, um projeto de como resolver essa situação. Se tu pastoreias uma igreja que está associada ao pastor Odilon e tens um problema na igreja para resolver, não venhas ter com ele para ele resolver. Partilha com ele o problema, mas partilha com ele também qual é a ideia que tu tens, o plano que tu tens para resolver. Ele com certeza vai te dar o seu input, a sua experiência, a sua ajuda, mas és tu que vais resolver, és tu que tens de crescer. Nos ministérios, nos departamentos é a mesma coisa. Senão nós criamos um funil.
E nós não queremos criar um funil, nós queremos criar níveis de liderança em que as pessoas conseguem resolver as suas coisas. É como os filhos. Um filho, quando nasce, a gente anda ao colo, mas a partir de um ano, amigo, começa a andar. Nós não podemos levar os filhos ao colo o tempo todo. E não é ser bom pai. É um pastor tão bom, ele resolve os meus problemas todos. Não é um pastor bom. Um pai que anda com um filho de 15 anos ao colo não é um pai bom. Não é, não. Tem que o ensinar a andar. Tem que o ensinar a ser autónomo. Tem que o ensinar a deslocar-se quando vai para a escola. Ao princípio o pai vai lá fora, mas depois ele cresce e vai sozinho. É ser mau pai? Não, é ensinar a vida. No pastorado, no ministério é a mesma coisa. Nós temos que ensinar, dizer, olha, às vezes temos que ser assim um bocadinho mais frios. Resolve tudo. Ser aquela de papel, toma lá o papel, me ajuda. Escreve aí tu. Achas que podes fazer? Porque se eu te escolhi, e se tu acreditas que se eu te escolhi foi porque Deus te escolheu, então Deus vai-te dar miolos, cérebro, para tu pensar em alguma coisa e tentar fazer alguma coisa. Somos muito rápidos a reclamar dos problemas e muito lentos a encontrar formas criativas de os enfrentar. Uma das características mais importantes de uma equipa de liderança é ter criatividade para resolver problemas. Porque eles aparecem todos os dias, de todos os lados, e a gente às vezes nem sabe onde eles vêm. Mas vêm. Então o objetivo, eu tenho um objetivo na minha equipa principal de liderança, é nunca tragas um problema para a mesa sem que pelo menos tenhas uma estratégia criativa para o enfrentar, em que estejas envolvido pessoalmente. Isto é muito importante, porque há aquelas pessoas que têm muitas ideias para os outros fazerem. Eu sei que aqui no Brasil isso não existe. Mas em Portugal há gente cheia de ideias para os outros fazerem. É para eles fazerem. Tu deves fazer. Não! Vem com ideias que tu estejas pessoalmente envolvido. Às vezes nós somos muito rápidos em detectar problemas e até a mandar umas sugestões de como resolvê-los, mas não nos queremos envolver. Aquilo que nos dá autoridade não é só descobrir o problema, não é só encontrar uma estratégia para resolver, é envolver-nos pessoalmente na resolução desse problema. Não ficar de fora. Dizer, façam isso. Há gente que é muito boa a gerir aquilo que é dos outros. Mas não se envolvem pessoalmente. Olha, nunca dês uma sugestão para resolver uma coisa se tu não estiveres disponível para fazer parte da solução. Porque é muito injusto. Eu descobri isso de uma maneira um bocadinho assim dura comigo. Eu, como sou uma pessoa muito ativa e muito proativa e, como eu digo, muito pragmático, muitas vezes estava em reuniões de pastores, do grupo de igrejas onde nós pertencemos, etc. E como eu nunca tive assim muito tempo para ficar à frente desse... Eu faço parte, mas nunca... Às vezes até estou na direção, mas nunca sou o líder por causa da minha vida muito ocupada. E então eu pensava que dava uma grande ajuda, porque eu dava muitas ideias. Façam assim, façam... E depois, como eram ideias que eu dava, e muitos deles não sabiam como fazer, eles ficavam então para eu fazer, mas eu não queria fazer. Eu só queria dar a ideia, e ir-me embora, eu não queria fazer. E sabem, Deus falou comigo e disse, olha, isso não é justo. Se tu não estás disponível para fazer, não dês a ideia. Porque é injusto. Estás a dar uma ideia que se calhar as pessoas nem sabem como fazer e depois não estás disponível para os ajudar. Então agora ando mais caladinho, não digo nada. Vocês entendem o que é que eu estou a dizer? Às vezes somos muito rápidos a dar ideias, mas depois ficamos de fora. E isso é injusto. Porque se estamos a dar uma ideia, então o mínimo que podemos fazer é envolver-nos nisso. Dizer, pastor, eu posso ajudar. Tenho esta ideia, pode contar comigo, eu posso ajudá-lo a fazer isto. E isto é muito importante numa equipa de liderança. Okay? A maneira como nós enfrentamos os problemas. Uma inadequada resposta aos problemas é um saco que nós temos que largar. Porque isso às vezes não nos deixa crescer, não nos deixa crescer.
Já chega. Já chega, já falei muito, já falei. Qual foi o quarto? Não houve 4, foi só 3, chega. Vocês já estão a dar pontos a mais, já tem mais. Nós nunca vamos receber verdadeiramente o milagre se a pessoa que estiver ao nosso lado tiver em necessidade. Nunca é um verdadeiro milagre. Só é um verdadeiro milagre quando eu recebo, tu recebes, e ele recebe, e todos recebemos. Isso sim é um verdadeiro milagre. Senão, essa coisa de eu fui à casa de Deus e recebi um milagre, Deus estava ali de uma maneira poderosa, e tem o outro que não recebeu. Como é que ele vai ficar? Vai pensar nesta igreja? Ou esta igreja não é para mim, ou eu estou mal, Se nós tivermos um argumento, porque a igreja é o corpo, a igreja não é o indivíduo, é o corpo de Cristo, uma mentalidade de corpo. Eu só considero um milagre. Deus vai suprir todas as minhas necessidades. E as do outro, não. Se suprir as minhas, houve um milagre. Não. Se suprir as minhas, e as tuas, e as tuas, e as tuas, e as tuas, isso sim é um milagre. É o conceito de corpo. E as pessoas não têm esse conceito às vezes. Elas vão receber o milagre delas, enquanto receberem o delas, está tudo bem. O dia que não receberem o delas, vão-se embora. Mas isso tem a ver com o ensino e com nós facilitarmos essa mentalidade. E há coisas práticas que podem ser feitas para não facilitar isso. Uma das coisas que eu não estou a dizer que tenho que fazer isto, atenção, que eu resolvi fazer, é claro que nós temos reuniões em que ministramos às pessoas a oração, etc. Mas aos domingos eu deixei de fazer isso. E deixei de fazer isso não é porque eu não acredito nisso, é porque isso não me ajudava a colocar a ênfase de que não importa se tu recebes ou não, importa é que os outros recebam. Importa é o que tu fazes com os outros, não é aquilo que fazem por ti. E então a pergunta é: quantas pessoas tu trouxeste, quantas pessoas tu ajudaste, quantas pessoas tu cuidaste, quantas pessoas tu falaste pela primeira vez, quantas pessoas tu lhes deste uma palavra, quantas lhes deste um abraço? Esse é que é o foco, e não o que é que tu recebeste, mas o que é que tu foste usado para que outros recebam. Porque o maior tipo de fé é a fé que crê para que outros recebam. É a fé do tipo de Abraão, não é? Deus prometeu a Abraão uma terra e ele nunca a viu. Ele creu para que outros recebessem. E nós temos que ter esse tipo de fé nas nossas igrejas. Nós temos muita gente a crer para ter um carro novo, crer para ter uma casa nova, crer para ser rico, crer para isto, crer para aquilo, para ter isto, para ter aquilo outro. É um consumismo espiritual. Crer para que outros tenham. Esse é o mais alto nível de fé. E a igreja é a única instituição do mundo que pode crer e ter fé para que outros tenham. Não há mais nenhuma instituição do mundo que possa crer para que o miserável, o necessitado possa ter. Mais ninguém. A igreja é única. Se nós transformarmos a igreja num supermercado espiritual em que as pessoas vão lá escolher o que querem e o que não querem, nós estamos a retirar este poder redentor que a igreja tem de trazer mudança às pessoas que não são igreja nenhuma. Muito bom, muito bom. Próximo. Pastor, o senhor falou para a gente sobre não trazer problemas e sim soluções para alguns problemas, sobre lavar certos sacos de areia. E como que a gente pode fazer com aquelas pessoas que o orgulho, ouvindo esse tipo de palavra, o orgulho se torna tão grande ao ponto de realmente não trazer problemas e resolver os problemas, e quando a gente se dá conta, não é mais um problema, aquela situação daquela pessoa, mas assim um grande avalanche, porque ela simplesmente não traz mais os problemas, tenta resolver da maneira que ela acredita que seja corrigido. Eu não disse que as pessoas não podem trazer os problemas. Não podem é só trazer os problemas. Devem trazê-los, mas devem também trazer sugestões, estratégias para os resolver. É evidente que existe sempre o perigo de alguém se tornar, em vez de autónomo, tornar-se independente. Mas isso, todas as coisas têm os seus perigos. O perigo de não trazer soluções também é um perigo. É o perigo das pessoas se tornarem dependentes. Todas as coisas têm um perigo. E nós devemos avaliá-las e temos um perigo, devemos agir. Mas nós nunca devemos deixar de fazer a coisa certa por causa dos perigos que essas coisas têm. Nunca devemos fazer isso. Por exemplo,
Em Portugal existe uma mentalidade que eu tenho muita dificuldade em lidar, que é a de alertar para perigos que ainda não existem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Em Portugal anda tudo falido e há muitos pregadores a falar sobre o perigo da prosperidade. O perigo da prosperidade só existe para quem é próspero. Para quem está falido não existe perigo da prosperidade, mas não. Existe perigo da pobreza. Então porquê que eu vou estar a alertar para um perigo de uma situação que não é minha? Se eu fosse uma pessoa próspera, se as igrejas fossem prósperas, riquíssimas, então aí, ok, alertar para os perigos disso. Porque existe, claro que existe. Mas está tudo falido. Porquê é que estão a falar de um perigo de uma coisa que não existe? Por exemplo, em Portugal, eu estive numa conferência de pastores a falar e estava a falar sobre as novas gerações. Trazer novas gerações para níveis de liderança, níveis de autoridade. E porquê? Eles pediram para falar sobre isso porque as lideranças das igrejas estão muito envelhecidas. Quando um pastor olha para mim e diz assim, quem me dera ter um jovem como tu na minha equipa. E eu penso, um jovem como eu, é uma questão de perspectiva, porque na minha equipa eu sou o mais velho. E então, eu estava a falar da importância de nós trazermos novas gerações, a falar de pessoas com 20, até com 40, com 20, e puxá-los, etc, etc. E depois alguém me fez a pergunta e disse, mas depois isso existe o perigo das pessoas mais velhas ficarem de parte. E eu digo assim, mas qual é o seu problema agora? É ter as pessoas mais velhas de parte ou não ter os jovens na liderança? É não ter os jovens na liderança. Então o perigo é esse. Não esteja já a alertar por um perigo que ainda não existe. Se tiver a igreja cheia de jovens, aí pode haver um perigo de também não ter pessoas mais velhas. Tudo bem, mas não se alerta para perigos de coisas que ainda não existem. Isto é uma das coisas que faz muita confusão. Eu sei que há perigos. Todas as coisas têm os seus perigos. Isto é sinal para me calar, não? Então, claro que existe o perigo da independência, das pessoas se tornarem independentes, mas também existe o perigo da dependência. Então nós vamos lidando com os perigos da maneira que nós vamos, se a gente começar a perceber que há um espírito de independência, a gente lida com isso, mas não é com medo de que venha um espírito de independência, nós não queremos que ninguém tenha iniciativa. Não, isso não. Ao último. Sobre os jovens, como o senhor estava falando, o que o senhor acha que que tem assim, de mais necessidade, que mais a igreja pode oferecer para a juventude e o que o senhor lá tem oferecido? Para atrair, né? Para atrair, porque assim, claro, não é a ideia de ter um mercado oferecendo coisas, mas para atrair a juventude para a igreja. Eu percebo a tua pergunta, mas eu tenho alguma dificuldade com... temos que definir as palavras. A palavra atrair provavelmente não será a palavra mais correta de utilizar, porque quando nós queremos atrair, cheira sempre a engano. É tipo, eu assento com isto, vais ser atraído e depois levas com isto. A palavra atrair tem sempre esse conceito por trás, não é? Ok, vamos atraí-lo e depois levas. Aqui há tempos em Portugal houve uma campanha feita pela Associação Miligrama, que é Minha Esperança. Não sei se eu ouvi no Brasil também. E então eles vieram falar comigo, porque queriam fazer programas de televisão modernos e não é, todos para a frente. E como a nossa igreja tem essa característica e é conhecida na nossa nação por isso, queriam ouvir então o que era, né? E eu disse assim, olha, eu não fazia isso, porque essa não é a realidade da maioria das igrejas. E vocês vão vender às pessoas, uma ideia de igreja, que depois elas entram nas igrejas e não é aquilo que se passa.
e sentem-se enganadas. Sempre fui enganado. Afinal, estou a ver aqui um programa e vejo música e uma banda e luzes e essas coisas todas, e depois entro na igreja e cheiro a mofo e banhos de pau e sentem-se enganadas. Sentem-se enganadas. Então, o que eu disse, olha, mais importante do que fazer uma campanha para atrair é as igrejas mudarem e perceber o que é que nós podemos mudar na nossa comunicação. Porque os jovens não precisam de ser atraídos, eles precisam é de entender. E aqui a questão é de comunicação. O que é que nós podemos mudar na nossa comunicação de maneira a que eles entendam e se integrem? Não é fazer um programa para os atrair e depois continuamos tudo na mesma. É o que é que nós precisamos de como igreja mudar. Se eu quero que esta nova geração tenha um encontro e uma paixão por Jesus, e se isso não está a acontecer, o que é que na minha comunicação eu preciso de mudar para que eles possam entender melhor a mensagem do Evangelho? E isso é uma grande reflexão que as igrejas precisam de fazer todas, constantemente. O que é que nós precisamos de mudar? E isso implica mexer com algumas, vou usar uma expressão assim bem corriqueira, algumas vacas sagradas. Com alguns tabus, com alguns paradigmas. Tem que se mexer. Porque é uma questão de comunicação. Não é de atrair, é de comunicar e eles perceberem. Porque cada geração tem a sua linguagem, tem a sua comunicação. A Bíblia diz que Daniel aprendeu a linguagem da Babilónia sem se contaminar com os manjares do mas aprendeu a linguagem. E às vezes nós temos uma linguagem mais de gueto. Nós entendemos todos, porque somos cristãos e sabemos, e fazemos determinadas coisas que entendemos e falamos de determinada linguagem que entendemos. Mas pessoas que não têm contacto nenhum com a igreja. Talvez aqui no Brasil seja diferente, porque a igreja é muito grande, mas na Europa a comunicação do Evangelho tem que ser numa linguagem que as pessoas entendem, senão elas rejeitam logo, à partida, logo. Se a gente vai falar com evangelicalês, às vezes entendem, sotaque evangélico, e aquelas expressões evangélicas, elas mandam-nos dar uma curva logo. Não entendem? Não é a linguagem deles. Mas se tu usares uma linguagem, não estou só a falar de palavras, linguagem e comunicação é tudo, desde a decoração, tudo comunica, porque tudo comunica a maneira como as pessoas recebem, tudo está a comunicar. Numa igreja você não cai no erro que só a palavra, a pregação comunica, tudo está a comunicar para as pessoas, elas estão a apanhar de todo lado, tudo. E a ideia que elas formam é o todo, não é? E isso é uma reflexão que cada um de nós tem que fazer e dizer assim, o que é que eu preciso mudar na minha igreja, na comunicação da minha igreja, para que nós nunca possamos perder as novas gerações. E existe depois a tal tensão. Então e depois os mais velhos? E essa tensão tem que ser bem gerida. Eu só vos quero dizer uma coisa. Aqui há tempos eu falei com uma pessoa, um senhor que se converteu. A nossa igreja é maioritariamente jovem. Mas tem pessoas mais velhas. Eu vi um senhor já há uns 2 anos que se converteu, ele tinha os seus 60 e tal anos. E eu gosto de perguntar, a opinião mais sincera sobre a nossa igreja é das pessoas que nunca vieram à igreja. Porque os crentes já têm a lábia toda, eles sabem dizer aquilo que o pastor gosta de ouvir. Eu nunca tomo muito a sério os comentários dos crentes, porque eles sabem o que é que gostam, eles sabem. Os descrentes não, aquilo é puro. E eu perguntei a esse senhor assim, você veio aqui à nossa igreja, o que é que te levou a tomar a decisão de ficar aqui? Porque o estilo de música que nós usamos, de comunicação, é bem mais juvenil, mas o que é que levou? E ele disse assim, olha, realmente este não é o meu estilo de música preferido, eu tenho 60 e tal anos. Mas sabe, nesta igreja eu vejo que os meus filhos e os meus netos podem vir. As pessoas mais velhas pensam, não é o crente velho é o mais complicado de todos. É as pessoas mais velhas. Porque crente velho é duro, é cabeça dura mesmo, é muito complicado. Mesmo, muito complicado. Então, isso fez-me pensar, as pessoas mais velhas têm uma capacidade
porque têm mais experiência e já viveram mais anos, e têm outros anseios e ambições. Eles pensam muito na família, e ter os filhos. E eles têm uma capacidade de se adaptar às coisas, mesmo não gostando, melhor do que um jovem. Um jovem, se não gosta, vai embora. A pessoa mais velha não. É por isso que nós podemos ver, os avós até vão acompanhar, se for preciso, os netos. É uma coisa que eles fazem. Os avós não gostam muito daqui, mas vão porque é o neto. E vão. Mas o neto não vai ver aquilo que o avô gosta. Aí não vai, não. É assim que a natureza é feita. Se nós não pensarmos que na igreja, nós temos que ter essa... Se nós somos mais maduros, a igreja não é acerca de nós. Se vocês me perguntarem assim, tu gostas de tudo da tua igreja? Não. E é minha. Mas não é acerca do que eu gosto. Seria a tua preferência fazeres assim, enquanto pessoa? Não, se calhar eu fazia de outra maneira. Mas não é acerca de mim. Eu não me quero alcançar a mim. Eu quero alcançar as novas gerações. Eu tenho que pensar neles. Então, se calhar isso não é o meu estilo preferido, ou a minha música. Eu sei que isso existe, mas isso é completamente, para mim, é irrelevante. Porque eu quero, é irrelevante. Porque não é acerca de mim, eu tenho que morrer para mim mesmo. E a primeira pessoa que tem que morrer para ela própria é o líder. Porque o líder é o que tem mais capacidade de tornar as coisas à sua imagem. Nós podemos mudar tudo. Eu não quero isto. Eu quero assim. Temos esse poder para fazer isso. Então temos uma responsabilidade maior de morrer para nós próprios. Dizer assim, a minha vontade é dizer, eu não quero isso. Mas se eu morrer para mim próprio e pensar, mas isto está a alcançar uma nova geração. Eu quero lá saber se eu gosto ou não gosto. Eu quero que eles venham a Jesus. E nós temos, isso é maturidade, é morrer para nós próprios. Então eu creio que é isso, que essa reflexão tem que ser feita no seio das igrejas, sempre, constantemente. Porque se eu faço um programa para atrair os jovens, todo para a frente, todo moderno, eles gostam muito, e no domingo a seguir vão à igreja, eles sentem-se enganados. Eu não sei se vocês me estão a entender. Então, não quer dizer que a gente não faça programas mais específicos para isto e para aquilo, mas que o espírito da nossa igreja seja coerente com essas coisas. Em Portugal existe muito isso, fazes programas e depois vêm à igreja. E é a mesma pasmaceira de sempre. E tem a palavra pasmaceira aqui. Tem a pasmaceira de sempre. Então, essa reflexão, o que é que nós podemos melhorar? Sempre, o que é que podemos melhorar? Isto não está a funcionar, vamos mudar isto, vamos mudar aqui, vamos mudar acolá, vamos fazer aqui um arranjo diferente no palco, vamos mudar aí, vamos mudar a disposição das cadeiras, vamos mudar a iluminação, vamos mudar isto, vamos mudar aquilo. Parecem coisas, mas isso comunica logo, comunica logo para as pessoas. E as novas gerações são muito sensíveis à comunicação, como vocês sabem, muito sensíveis. Nós estamos na era da comunicação do Instagram, tira uma foto, passa a imagem, passa ao amigo. A era da comunicação, muito importante, nós não ignorarmos isso. A mensagem é a mesma, a mensagem não muda, nunca pode mudar, mas a maneira de a apresentar tem mesmo que mudar. Porque as pessoas mudam.